Nós estamos vivendo, na atualidade, uma verdadeira crise nas lideranças. Essa crise, ela tem várias causas, que tem a ver com as pessoas dos líderes e com aqueles que são liderados. Hoje eu não quero focar muito nas causas que tem a ver com os líderes. Essa palavra eu pretendo dar posteriormente. Mas eu quero chamar a atenção àquilo que diz respeito a quem é liderado, as pessoas que são lideradas. Você que tem um líder, que é liderado, que se envolveu de algum modo com um líder na sua comunidade eclesiástica, na sua igreja, você pode ser um facilitador deste líder. Você pode ser uma pedra do caminho, ao invés de uma pedra de tropeço. Você pode ser um agente de bênção, ao invés de alguém que está lá para atrapalhar, para trazer problemas, contrariedades, etc. Líderes precisam de pessoas confiáveis. Muitas vezes o líder está só, no sentido de que é ele contra toda uma congregação, é ele contra um povo. É ele de um lado e o povo do outro. O líder precisa de pessoas que o apoiem, que o suportem, inclusive espiritualmente. Que não se deixem levar apenas por lisonjas, palavras lisonjeiras, mas que sejam suporte, inclusive quando ele não está lá, quando ele não está vendo. Hoje, mais do que nunca, é necessário resgatarmos o senso de fidelidade cristã. Os cristãos precisam entender que a fidelidade, cuja raiz é a mesma da fé, está presente em suas vidas. Um cristão que não tem fidelidade é um cristão que não tem fé. Tudo isso eu estou lhes dizendo por quê? Porque eu vi recentemente uma pesquisa que dizia que 7 em cada 10 pastores, ou seja, 70% dos pastores, no primeiro ano ao terceiro ano do seu ministério, eles já entendem a si mesmos como pessoas que não têm amigos. Ou seja, ele não tem amigos dentro da comunidade que ele pastoreia. Esta proporção tende a ser a mesma que abandona o ministério antes que o ministério termine por causas naturais, ou seja, antes que ele morra. Então, vários líderes estão saindo cada vez mais dos ministérios precocemente. Por quê? Porque eles não conseguem terminar o ministério, dado o peso da falta de fidelidade. Veja, eu não estou dizendo que os líderes não erram. Eles estão desprovidos, eles estão imunes a erros. Mas o que eu estou dizendo é que, mais do que nunca, numa época de falta de fidelidade como a nossa, numa época de escassez de confiança, numa época em que as pessoas não têm mais palavra, mais do que nunca, numa época difícil como a nossa, o líder precisa se sentir bem e com pessoas confiáveis. Seja fiel a Deus e a seu líder. Se ele é um homem temente, se ele é uma mulher temente, se é um homem ou uma mulher que procura seguir os preceitos da Bíblia, se é uma pessoa esforçada, se é uma pessoa que tem um coração na obra, ajude-o, ajude-a. Esse líder precisa ver que tem suporte. Suporte vem de suportar. Não é só você ter longanimidade com os excessos, mas ajudá-lo inclusive nas trivialidades. Se você não for uma figura de bênção, com certeza será uma de atrapalho. Jesus, quando falou, quem comigo não ajunta, espalha, ele foi muito objetivo. Não há meio termo para aquele que auxilia o líder. Ou ajuda, ou atrapalha. Ore pelo seu líder. Às vezes no dia a dia é comum que nós deixemos nos levar por questões humanas, materiais. Nós muitas vezes somos levados por questões materialistas, ou seja, não somente materiais, mas com foco na matéria, ou seja, na matéria física, naquilo que pode ser tocado, pode ser sentido. Então, o materialismo dentro da igreja é mais comum do que se pensa. Mesmo quando você se vê como alguém espiritual, como alguém que está auxiliando espiritualmente. O materialismo na igreja tem muito a ver com o ativismo religioso. Pessoas que são ativas religiosamente, que têm uma vida religiosa ativa, mas que não têm vida espiritual, transformam essa vida religiosa em algo mecânico. Essa mecanicidade da vida religiosa faz com que ela seja sem sentido, inócua, ela seja
totalmente desprovida de significado. Não há nenhum significado maior, a não ser a prática pela prática. E muitas pessoas não conseguem enxergar que quando elas agem assim, elas estão sendo mais atrapalho do que bênção para os seus líderes. Então, essa palavra agora, nesse momento, tem esse sentido. Auxilie seus líderes. Muitos líderes estão abandonando os ministérios antes do tempo. Muitos líderes não se sentem com amigos dentro da igreja. Ele tem um peso que nenhum psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo tem. Que peso é este? Um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicanalista, ele não aconselha, ele não atende, ele não clinica amigos. Mas o pastor é alguém que, em termos clínicos, né, em termos de uma análise e aconselhamento clínico, mesmo que não haja clínica, mas em termos de aconselhamento num espaço clínico, ou seja, de cura, de restauração, de terapia, ele tem que fazer isso principalmente com os amigos, ou seja, com as pessoas que ele conhece. Diferentemente desses profissionais, o pastor, ele precisa aconselhar pessoas com quem ele lida, com quem ele convive, com quem ele tem, inclusive, aporia, que ele tem frestas, com quem ele tem algumas fissuras, com quem ele discute, com quem ele tenta colocar no caminho, a quem ele exorta. Então você imagina a dificuldade, a dimensão da dificuldade de uma pessoa que foi colocado para um papel que nenhuma profissão daqueles que aconselham, conversam ou clinicam em termos psicoterapêuticos, nenhuma dessas pessoas normalmente age, normalmente faz. O pastor é único, então, do seu tipo. Além do que, para ser qualquer um desses profissionais, inclusive de quaisquer áreas, as pessoas podem ser, basta que elas se dediquem. O pastor não, o pastor precisa ser chamado, vocacionado, separado por Deus. Então auxilie seu pastor, seja com ele, abençoe o seu pastor com a sua fidelidade. Seja fiel no pouco e no muito. Seja fiel quando ele estiver vendo e quando ele não estiver vendo. Seja fiel na dificuldade, seja fiel na bonança, porque é fácil ser fiel na bonança. É fácil ser fiel no bem. Difícil muitas vezes é quando você tem problemas morais envolvidos, deficiências que acontecem na caminhada, problemas de percalço no caminho, questões que muitas vezes vêm para separar, para dividir, que entristecem. Mas é aí que nós somos chamados a mais do que nunca exercer a nossa fidelidade. Primeiramente com Deus e depois com os homens de Deus. Nunca se esqueça disso. Hoje eu penso que o povo mais do que nunca é uma peça fundamental na grande teia de serviço ministerial que faz parte característica da história da igreja. Ou seja, a igreja é composta historicamente de pessoas em suas funções. É por isso que a igreja é assemelhada, comparada a um corpo. Todos temos funções. A função do líder é monitorar, guiar, conduzir. Mas ele precisa fazer isso com a tranquilidade devida. A tranquilidade de relacionamento, tranquilidade espiritual e a tranquilidade material que o serviço requer. Por isso, mais uma vez essa palavra. Apoie seu pastor, apoie sua pastora, apoie seu líder, ore por ele. Deus concedeu que ele fosse o seu pastor para o seu bem. E eu vou terminar como diz a Bíblia. Façam isso pelos seus líderes, não para que eles exerçam seus papéis gemendo, porque isso não lhes traria proveito algum. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.